Prezados alunos do curso de Engenharia de Produção, do SEMES, os alunos da disciplina de Modelagem, Análise e Simulação, vamos dar continuidade ao nosso curso de forma virtual. Infelizmente, essa pandemia global afetou, né, até mesmo que o nosso país. E para não perder o semestre, ou então atrasar, né, o conteúdo, nós vamos continuar de forma virtual, tá bem? Declaro a vocês que qualquer dúvida podem adicionar lá no nosso sistema. Eu vou estar de forma direta, né, verificando as questões, as dúvidas, tá bem? Ou também tem o meu e-mail para poder enviar. Nessa aula de hoje vamos trabalhar com um exercício bem didático, né, bem simples, apenas para a gente relembrar, né, os nossos conceitos aprendidos e também para dar continuidade aí, para as aulas seguintes, né? E o exercício ele é com respeito à parte de filas, né, ao processo de filas, nós havíamos visto também. Nesse caso, navios chegam a um porto em intervalos de Expo 8. Né? O que seria esse Expo 8? É uma distribuição aleatória de aproximadamente 8 horas. Então, ali mais ou menos a cada 8 horas, os navios chegam a um porto. Né? Reparem que nós não temos, nesse caso, informações concretas. Né? É tudo bem aleatório mesmo. Eles chegam no porto e depois eles são descarregados. Demoram quanto tempo? Entre 3 e 10 horas. Porém, com uma maior frequência ali de 5 horas. Tá? Essa distribuição triangular ela nos permite colocar um limite inferior, um limite superior e ali algo intermediário, né? como se fosse ali, chega geralmente 5 horas, mas no mínimo 3, no máximo 10, né? Na verdade, que demoram, né, para descarregar. Então, esses navios, o processo, no caso, do descarregamento de navios, que dura entre 3 até 10 horas e geralmente é feito em 5, né? Está pedido para o quê? Para fazer o diagrama de blocos no nosso programa Arena, né, no software Arena, e para simular 8.760 horas, que equivale aí a um ano, né? E além disso, identificar os valores para qual que é a taxa de ocupação do porto, o quanto o porto fica aí ocupado durante o ano inteiro, qual que é o tamanho médio da fila, quantos navios, né, em média esperam na fila, e qual que é o tempo médio da fila. Então, qual que é o tempo em que os navios ficam de fato aí nessa fila aguardando o processo de descarregamento. Para realizar essas questões, né, para trabalharmos aí com o software Arena, né, o programa Arena, nós vamos inicializar com os processos básicos, né, apertando aqui em Basic Process. Repare que nós temos vários tipos de processos, a gente pode vir nos mais avançados, né, mas a gente vai trabalhar aqui embaixo os processos mais básicos inicialmente, né, dando continuidade às aulas. Para inicializar as entidades, nós vamos criar, né, essa entidade. Reparem que qual que vai ser a entidade? Nesse caso, navios chegam, né? Então a entidade vai ser chegada de navios, né? A chegada de navios vai ser o nome da entidade. No caso, o tipo normal mesmo, né? Apenas selecionando a entidade número 1. Repare que qual que é o tipo, qual que é, na verdade, né, o tempo entre as chegadas dos navios. Nós temos a informação que eles chegam aproximadamente a cada 8 horas, né, em uma distribuição exponencial. Nós podemos deixar o tipo de distribuição aqui como exponencial e colocarmos aqui como 8 e selecionar 8 horas. Além disso, qual que é o número máximo, né? Na verdade, quantas entidades chegam ao mesmo tempo? Vamos colocar de forma unitária, né? A gente não chegam de pares nem trios, né? Os navios chegam de forma unitária, né? Individual. O número máximo de chegadas é infinito, né? A gente vai analisar esse processo sem limitar, né, a quantidade máxima de navios que chegam, né, no caso esse porto. E a primeira criação pode ser inicializada em 0 de fato, né? Reparem que adicionamos as informações nas entidades, né? O bloco mudou até o mesmo nome, reparem que o nome está diferente. E o próximo passo agora é adicionar quem? Adicionar o processo, né? Qual que é o processo? Descarregamento. Então o navio que é a entidade, ele chega, em seguida ele vai o quê? Ele vai descarregar, né? Então, voltando ao Arena aqui, repare que ele descarrega em uma distribuição aqui triangular, né? Triangular de 3 a 10 horas com uma maior proximidade em 5 horas, tá bem?
nós vamos apertar 2 vezes em Process, para a gente poder ajustar, no caso aqui, essa aba de processos. Primeiro, né, o nome do processo, descarregamento. É o processo de descarregamento dos navios, né? O tipo é padrão mesmo, o tipo no caso do processo é padrão. Qual que vai ser a lógica desse processo? Primeiro, os navios eles vão chegar, certo? Depois eles vão aguardar, né, a serem processados dentro aí desse processo de descarregamento. Depois eles vão ser lançados, eles vão sair dessa fila. Então é Seize Delay Release, né? Eles vão chegar, vão aguardar e depois vão ser lançados aí após o processo de descarregamento, tá bem? Com isso, apareceu aqui a parte dos nossos recursos, né? Qual que vai ser o recurso aqui agora? Apertando em adicionar aqui logo do lado, né? Qual que vai ser o recurso? Ocupação dos portos, né? De fato ali, vamos pensar que vai ter um operador, né? Que ele vai estar descarregando esses navios, né? Mas os portos vão ficar ocupados, né? Então é recurso de ocupação. Nós vamos verificar o quanto esse porto vai ficar ocupado durante o ano todo, né? Apertando em OK aqui. Perfeito. E agora a gente coloca o que, né? Vai ser, na verdade, o tempo, né, de cada ocupação ali no caso, né, para cada navio, né? Então o navio chega e quanto tempo ele vai ocupar aquele espaço, né? A gente sabe disso. Foi no passado que é gastado uma distribuição triangular de 3 a 10 horas, com a média 5 aqui na verdade, né? Então a demora para efetuar o processo de descarregamento vai ser uma distribuição triangular. Estamos trabalhando aqui em horas, né? Valor mínimo 3, o valor mais próximo 5 e o valor máximo de 10, né? Então nós escrevemos agora o nosso processo de descarregamento dos navios. E por fim, para que o navio ele chega, ele é descarregado, enfim, acontece o que? A saída do mesmo, né? Eu posso criar um bloco dispose e renomeá-lo como saída. Repare que agora falta fazer o que? Falta usarmos aqui a ferramenta conectar aqui em cima, conectar, para conectar os blocos, para que a gente tenha de fato uma lógica, né, presente. Conectei entidade no processo, processo na saída, né? Apenas agora movimentar aqui para tentar deixar mais reto, né, essas linhas. Perfeito. Então nós temos aí o nosso processo como um todo aí descrito. Pois bem, agora o próximo passo nós vamos o quê? Configurar, né, a parte da simulação. Ao apertar em configurar aqui, por exemplo, nós temos aqui em parâmetros de replicação, tem várias abas aqui, vocês vão identificar parâmetros de replicação. Primeiro, qual que é o número de replicações? Ainda estamos trabalhando com apenas uma replicação, vamos simular apenas uma vez, tá ok? Período de aquecimento 0, né? Nós vamos inicializar o processo de forma imediata. Duração da replicação, repare que nós queremos o quê? Simular 8.760 horas, né? O que equivale aqui a um ano. Então, por isso, 8.760 horas, é isso mesmo, né? 8760, perfeito. Reparem que está em horas, né? Tudo está em horas, horas por dia. Tudo bem, podemos agora simular. Mas antes de simular, vamos apenas mudar, né, a parte gráfica do nosso projeto. E primeiro vamos mudar a figura da entidade, né? Se a gente selecionar aqui a nossa entidade, né, no bloco de criação, e viermos em editar, desenhos de entidades, a gente pode procurar, né, qual que é a entidade, a figura dela que a gente mais vai associar. No nosso caso são navios, repare que a gente tem bicicleta, avião, né, pessoas em si. Repare que se a gente apertar aqui agora em abrir, vocês vão ter que procurar qual que é a biblioteca do programa Arena de vocês, né? No meu caso eu já encontrei. Tá? Vocês vão ter que procurar, se tiver alguma dúvida, me procurem na sala de aula depois quando voltar. Ou então podem postar no fórum, né? Repare que na biblioteca do programa nós temos o que? Nós temos várias opções, né? Nesse caso nós queremos trabalhar com veículos, né? Que nesse caso o navio é como se fosse um veículo aí marítimo, digamos assim. Apertando veículos, ele vai abrir
uma nova biblioteca, somente com veículos. E olha aqui que interessante. Nós temos quem aqui? Nós temos o